E, e hoje a gente vai ver, então, como eu tinha falado na semana passada, um tema bem bacana, não é? Muito importante, porque vem ao encontro do nosso estudo, né? Do nosso aperfeiçoamento, nós que somos estudantes espirituais, que é perfeição moral, não é? Então, na parte A, a gente vai ver aqui os seguintes assuntos: as virtudes e os vícios das paixões do egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. E na parte B, a gente vai estar vendo aqui o assunto conhecimento de si mesmo. Não, conhecimento de si mesmo eu acabei de falar. A parte B é aqui, isso. Sede perfeitos. Então, são aí assuntos variados, né? Todos eles bastante interessantes e importantes. Tá? Então, já deu aí 9 horas, 19 horas, passou até um minutinho. A gente vai fazer a prece agora. Hoje aqui para nós é a aula 14. Aliás, no livro, né? Porque para nós é 11. A gente aglutinou 3 aulas, e fizemos um aglutinamento para caber no nosso calendário. Então, hoje aqui para nós, a nossa sequência é a aula 11, mas no livro é a 14. Depois vão ficar faltando ainda mais 8 aulas e a gente termina no dia 6 de dezembro a última aula desse nosso curso básico de Espiritismo, primeiro e segundo ano, que a gente, em vez de fazer em 2 anos, fizemos em 1 ano. Estava conversando com a Lê, e depois, mais talvez um pouquinho para frente, antes de acabar o nosso curso aqui, eu vou fazer uma proposição para vocês também poderem dar opinião, né, para o ano que vem, tá? Mas a gente fala disso depois. Então agora vamos fazer a prece, vamos pegar aqui o nosso copinho com água, quem tiver a garrafinha pode pegar também, ou então uma jarra. No caso do copo, põe a mão em cima, a jarra pode pôr assim, né, a garrafinha também, porque a gente vai focalizar, né, no nosso pensamento e no nosso sentimento emanação de fluidos de cura para a água. E vamos pedir para o mentor, da mesma maneira, emanar seus fluidos espirituais e o nosso fluido material, para a água ser transformada, tá? Em alimento medicamentoso, de harmonização da saúde. Então vamos fechar os nossos olhos, nós vamos elevando o pensamento a Deus, agradecendo a presença da espiritualidade amiga, do mentor amigo de nosso lar, agradecendo também a presença dos espíritos, nossos irmãos, que participam conosco desse estudo, desse curso, buscando aprendizado como nós. Pedimos agora ao mentor amigo que nos auxilie na fluidificação da água, para que essa água possa ser convertida em elementos de medicação e de harmonia física para nós que aí diviremos logo a seguir. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Podemos abrir os olhos. E hoje eu vou tomar um golinho da água. Bom, então vamos lá. Aqui no livro, aula 14, tema da parte A. Na realidade, o tema central é perfeição moral, e a parte A nós vamos começar aqui com um assunto: as virtudes e os vícios. Então, virtudes e vícios são antagônicas uma à outra. As virtudes são os aspectos morais, não é? Que conquistamos, que são oriundas da lei maior, que é a lei do amor. Então, Deus, que é o puro amor, ele criou espírito e matéria. Então, nós somos espíritos e criou também Deus a matéria. Para que, através da nossa ligação com a matéria, pudéssemos aprender, desenvolver e nos aperfeiçoar. Então, por exemplo, quando nós reencarnamos, o que acontece? Qual é o mecanismo que ocorre? Então, nós preexistimos à vida corporal.
embora haja muitas pessoas que acreditam que o nascimento se dá naquele instante do parto. Inclusive cristãos, hein? Para dizer a verdade, somente os espíritas e os hindus é que sabem, eu não digo nem creio, porque nós, mais do que cremos, nós sabemos, né? Então, os cristãos não, os espíritas e os hindus é que sabem sobre a pré-existência da alma. Então, quando a criatura tem ali o seu processo de nascimento com o parto, nós chamamos aquilo de reencarnação, porque nós já pré-existíamos. Mas, para a generalidade das pessoas, inclusive cristãs, casos evangélicos e católicos e tudo mais, se crê que naquele momento que nasceu. Então, que antes não existia. E, para muitos, né, para além disso, para muitos, quando se dá o momento que nós chamamos de desencarne, que as pessoas chamam de morte, acaba tudo. Então, para a generalidade das pessoas, o início da vida se dá com o parto e termina com a morte, não tem mais nada. Então, a pessoa tem que viver tudo agora, porque depois não tem mais nada. Então, aí é onde a criatura, o que vai acontecer? Vai praticar os excessos e vai fazer tudo para conseguir alcançar o seu objetivo. É onde nós vamos verificar o surgimento de más inclinações, de paixões, de vícios, porque a pessoa acha que a vida é só material, então ela tem que conseguir tudo agora e ela vai fazer o que puder, o que não puder, inclusive prejudicando os outros. No entanto, a realidade é que nós pré-existimos ao nascimento após o parto e prosseguimos existindo e vivos após o evento que é chamado de morte, que para nós é a desencarnação. Então, nós nos encontramos no mundo espiritual, que nós chamamos também de erraticidade, o mundo astral, e aí, como nós ainda carecemos de aperfeiçoamento, de progresso, de aprendizado, e aprendizados esses disponíveis no mundo em que vivemos, porque há aprendizados extra planeta Terra, né? Mas para os quais nós não estamos preparados, que são mundos que estão acima do nosso. Então nós não estamos em condições de viver nesses mundos. Nós nem vamos conseguir entender, porque, por exemplo, há mundos em que o amor é a base de tudo, todos são amorosíssimos. Tem uma passagem do filme Paulo de Tarso, eu não sei se vocês viram, vale a pena, tem vídeo no YouTube de um trecho desse filme, eu tenho até o filme já vi inteiro, mas tem uma passagem desse filme no YouTube que vale a pena depois vocês darem uma olhadinha. Até depois eu posso enviar lá no próprio grupo nosso, para vocês assistirem. Dá 10 minutos, 12, acho que 14 minutos. Não é muito, é curto, assim, então dá para vocês assistirem com tranquilidade. Bom, aí então tem uma passagem nesse vídeo, né, nesse filme, que é um diálogo entre Paulo de Tarso e Lucas, né? O evangelista Lucas, um dos 4 evangelistas. Lucas, que era discípulo de Paulo de Tarso. E era um momento em que Paulo de Tarso já estava preso, já tinha sido condenado à decapitação, porque ele tinha cidadania romana e grega, embora ele fosse judeu, mas ele tinha nascido na Grécia, na cidade de Tarso. Por isso que ele era chamado de Saulo de Tarso. E depois do encontro com Jesus, passou-se a chamar Paulo. E de Tarso, porque ele era nascido em Tarso. E por que mudou? Jesus mandou mudar de Saulo para Paulo? Porque Saulo significa o grande e Paulo significa o pequeno. Pequeno no sentido de ser mais humilde. Então, e aí, então, nesse diálogo entre o Paulo de Tarso e o Lucas, né, que o Paulo já estava pré-sentenciado à decapitação, vários cristãos sendo presos e mandados para
a arena do Coliseu e outras arenas, porque Coliseu era uma delas, era a maior, ali em Roma. Mas, nos bairros circunvizinhos a Roma, havia uma grande quantidade de outras arenas. E dependendo onde esse judeu era pego, ele ia para a arena mais próxima lá, para ser, né? Morto, das feras, enfim, e tudo mais. E Lucas ficou inconformado com aquilo, não é? E Lucas, então, ficou assim, agitado, e Paulo de Tarso falou assim para Lucas: Lucas, o amor é o único caminho. E aí, então, Lucas redarguiu: este mundo não conhece o amor. Nesse ponto em que Lucas disse isso para Paulo de Tarso, este mundo não conhece o amor, o que nós entendemos? Que o amor, primeiro, não é desse mundo. Não é. Porque senão Lucas não teria dito isso. E mais, que Lucas também não é deste mundo. Lucas também não era deste mundo, ele era de outro mundo que veio aqui simplesmente para cumprir a missão que Jesus deu para ele, ele veio. Este mundo não conhece o amor, ele é de outro mundo, onde o amor é a regra de convivência, de normalidade. Mas então vocês imaginem aquelas pessoas daquela época, de 2000 anos atrás, onde a violência imperava, e era um fator natural, tudo era na base da violência, não é? Da espada, falar sem amor é uma coisa incompreensível. Quando Jesus trouxe a lei do perdão, já o pessoal já ficou tudo doido. Mas como é que eu vou perdoar o meu inimigo? Eu perdoo, e ele vem lá e acaba comigo mais ainda, com a minha família. Então eu preciso ir lá e acabar com ele, antes que ele acabe comigo. Então já foi difícil o pessoal entender o perdão. Mas quando Jesus fala do amor, aí o pessoal pirou e não entendeu mais nada mesmo, porque era muito difícil, porque o amor, como o Lucas disse, realmente não era deste mundo, não é? É de outro mundo. Então há aprendizagens para as quais você vai estar num determinado mundo, onde ali é o local de aprendizagem. Mas há outras aprendizagens que, se estiverem acima, elas não vão aprender, não estão em condições de aprender. É mais ou menos o seguinte: você tem um aluno da primeira série que saiu do jardim da infância e entrou na primeira série. Então, uma criança que, né, não sabe praticamente nada, né, de regra de convivência, de fraternidade, de educação, as letras. Então, tá lá, entrou lá no primeiro aninho para começar a aprender as coisas. Sim, muito bem. Se a gente pegar esse aluninho, no primeiro dia de aula, que entrou no primeiro ninho que estava lá no pré-primário, lá, que hoje em dia não fala assim, mas bom, vocês entenderam. Só que, em vez de você pegar esse aluninho de primeiro ano, de primeiro dia lá, e jogar no segundo ano, vocês acham que vai dar certo? Não vai dar certo. Ele não vai entender nada. Porque os outros que estão no segundo ano já passaram pelo primeiro inteiro. E já aprenderam tudo que havia sido programado de aprendizagem no primeiro, foram aprovados e foram para o segundo. Esse que sai do jardim da infância e jogou no primeiro, ele vai começar ali, vai começar a aprender. Se botar logo no segundo, ele não vai entender. Ele não vai ter uma capacidade para assimilar. Vai ficar boiando, como se diz. Então, há algumas aprendizagens, lições, que são próprias de cada mundo. E os alunos daquele mundo, eles estão aptos a entender aquelas lições. Então, nós estamos no mundo espiritual, a gente reencarna. Para quê? Para aprender lições. E a base e a maior de todas as lições é a lei do amor. Só que a lei do amor é a lei maior, é o próprio Pai, que Deus é amor, o amor puro. Deixe depois mais para frente, quando Jesus fala de ser de perfeito. Bom, aí então, a criatura, ela vem para passar por algumas experiências e na vida física que ela está vivendo, às vezes, né, 20 anos, outros 40 anos, outros 60 anos, outros 80 anos, tem gente com 90, tem gente com mais de 100. Está aprendendo. Cada um tem um tempo certo para a aprendizagem é necessária. Aí, então, durante a encarnação, são apresentadas lições para o aprendizado. Lições, por exemplo, para o aprendizado da humildade. Então, a pessoa vai nascer num ambiente de escassez,
não é? Vai aprender a resignação, a aprender a ter boa convivência com o vizinho, mesmo ele não tendo nada, ele vai ver o outro não tendo nada, mas mesmo ele não tendo nada e o outro não tendo, ele vai dividir o pouco que tem, está aprendendo. É tudo lição. Então, a encarnação, na realidade, é rematrícula na escola para aprender, e as lições são dadas. Só que às vezes aprende, às vezes não. Quando não aprende, tem que voltar para repetir a mesma lição. E quando é internalizado, aquela lição já está aprendida, ele volta para o mundo espiritual, depois reencarna para aprender outra lição, que aquela que foi aprendida está aprendida. E para saber realmente se aprendeu, às vezes, numa outra reencarnação, no contexto de uma nova lição, sempre vai surgir aquela lição velha, para testar se está aprendida mesmo. Mas não vai ser a central, mas ela vai estar na borda e vai surgir ali no entorno para verificar se aprendeu. Então, as virtudes são os valores morais conquistados, que são todos decorrentes da lei do amor. Não é? Todas as virtudes são os valores morais que são assimilados. E os vícios? Os vícios são aqueles que não são aprendidos. Então, tem o valor da moral, tem as moralidades, né? Os valores morais, as virtudes que elas não são aprendidas. Então, a criatura não aprendeu. Então, em vez de ela aprender a humildade, ela está no egoísmo. Não é? Porque nós temos os vícios, que são vícios que nós podemos dizer materiais, né? Que são próprios da encarnação, né? Do corpo, não é? Como, por exemplo, a pessoa que tem vícios ligados ao corpo, a satisfações carnais. Então, a pessoa, ela gosta de fumar, é uma satisfação, não é? Do corpo, porque o nosso corpo físico é um corpo que nós chamamos corpo das sensações. Por isso que o espírito, quando está desencarnado, então, um exemplo assim, o espírito ele é viciado, vamos dizer, na droga, vai. Então ele gosta de fumar droga, de consumir cocaína, então ele tem esse vício. Então, quando ele usa aquilo ali, ele fica leve, né? Se sente bem e tal. Enfim. O corpo físico promove essa sensação que satisfaz a ele. Okay? Mas aí, quando ele desencarna, ele não tem o corpo físico. Ele não tendo o corpo físico, ele não tem como ter acesso a essa droga que vai dar essa satisfação que ele sente com o consumo da droga. Aí ele está no mundo espiritual, e o corpo espiritual não é um corpo de sensações, é um corpo de emoções. E ele não tem como ter acesso à droga para ter aquela sensação que ele gostava de ter. O que ele faz? Ele não tem corpo físico. O que ele vai fazer para resolver isso? Rapidamente vão ensinar para ele, ele vai aprender, porque lá eles ensinam. O que não presta, ensina em todo canto, como se diz, né? Cigarro todo mundo dá, um prato de comida nem todos. Aí a pessoa, essa criatura, porque o desencarnado é uma pessoa também, né, gente? Ele vem, não é? Ele transpõe a dimensão espiritual para a dimensão física que é nossa. É uma questão de conseguir transpor as dimensões. Você sai de uma dimensão, vai para outra. E aí, porque quem está numa dimensão mais sutil consegue ir para a dimensão menos sutil. O contrário já não se dá. Então, por exemplo, o espírito desencarnado que esteja no umbral que esteja no umbral baixo que seja, numa cidade trevosa que seja, mesmo assim é mais sutil do que o mundo físico que nós estamos, não é? Então ele consegue transpor a dimensão astral e vem para a dimensão física. Mas nós não conseguimos, por exemplo, com o nosso corpo físico, transpor com o nosso corpo físico para irmos lá para a dimensão astral. Nós não conseguimos ir com o nosso corpo físico, mas nós conseguimos ir e vamos com o nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual, ele também é feito da mesma matéria da dimensão astral, que nós não temos só esse corpo, nós temos 7 corpos. Mas com esse corpo a gente não consegue ir lá. Mas ele consegue vir aqui com o corpo dele, com o corpo astral dele. E aí ele vem com o corpo astral dele aqui, e aí ele vai tentar cheirar uma
uma cocaína, fumar um crack, ou o que for, mas ele não consegue, porque são de matérias diferentes. A densidade de tudo que existe na nossa dimensão é mais densa do que a outra. Então, ele não consegue. O que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de alguém que use drogas. Geralmente, ele já vai logo perto daqueles que eram amigos dele, que fazem uso também, que já tem uma sintonia, se aproxima, cria, pela sintonia, um elo de ligação, um fio que vai ligar essa pessoa que usa droga, está fazendo uso, vai fazer. E aí, quando ele vai, inclusive, falar, vamos fumar, a pessoa, que vontade de fumar. Aí pega lá e fuma a droga. Quando a pessoa que está fumando a droga, usando a droga, tem a sensação, né, do efeito da droga, ele desencarnado que está ligado a essa pessoa, com uma conexão que ele faz, fluídica, ele vai sentir também esses mesmos efeitos. Aí ele vai ficar de boa ali. Ai, que gostoso. Não vai mais desgrudar dessa pessoa. Ele não é assim aquele obsessor típico que quer prejudicar. Ele não quer nem... Ao contrário, ele não quer prejudicar. Ele vai até defender. Se vier outro espírito, ele fala, não, sai daqui que esse aqui é meu. Não vem, não. Esse aqui já está comigo aqui. Vai arrumar outro. Vai arrumar outro. E ele vai ficar grudado na pessoa. Onde a pessoa for, ele vai na escola, ele vai atrás, ele vai para casa, ele vai junto. Né? Ele vai ser desse jeito. Por quê? Tudo por causa do vício. Satisfazer uma necessidade, não é necessidade, né? É uma pseudo-necessidade que a pessoa julga que tem. Então, daí é o vício material, né? O vício ligado ao corpo, não é? As sensações. Mas nós temos o que no nosso estudo chama de defeito, que são os vícios morais, que é a mesma coisa, só expressões diferentes, mas é a mesma coisa. Então, os defeitos ou vícios morais são aqueles que não estão ligados ao corpo propriamente dito, mas ao espírito. Porque muitas vezes acontece, gente, de a pessoa, não é, dizer assim, eu queria largar de fumar, mas eu não consegui, porque a carne é fraca. Ou então a pessoa que quer largar de beber, porque a mulher já não aguenta mais a pessoa, que chega todo dia embriagada, não é? E embriagado não consegue arrumar serviço, ou se arruma, logo perde o serviço, em casa não ajuda em nada, com aquele bafo de cachaça miserável, não é? Não toma banho. Que mulher que aguenta um marido desse? Não dá. Bom, aí então, a mulher fala para ele, olha, se você não largar da bebida, não vou ficar com você. Eu vou pedir o divórcio e você vai se virar por aí. Pegue suas coisas e vá arrumar, vai procurar sua turma, não é? Daí o camarada diz assim, então eu vou mudar. Eu vou largar a bebida, porque eu não quero largar a mulher, porque senão, né? Aí como é que fica? Daí, então, ele começa a fazer um esforço, né, dentro das condições dele, mas chega um ponto que alguém está lá no ambiente, né? Vamos na pizzaria, comer uma pizza? Vamos, tal, né? E aí pedem lá o vinho, cerveja, caipirinha, não sei o quê, e aí passa na frente dele assim, no nariz, assim, e ainda alguém oferece para ele. Aí não existe. Aí ele já toma logo, né, algumas. E aí ele vai dizer o quê? A carne é fraca. Eu não suportei. A carne é fraca. Veja bem a expressão utilizada nesse exemplo que eu estou dando. Está atribuindo a fraqueza da carne. Não é? Mas na realidade, gente, não é. É o espírito que é fraco. A carne não tem nada a ver com o corpo, porque o corpo, ele não age por si, é o espírito que age através do corpo. O corpo é um instrumento de manifestação do espírito. Sem o espírito ligado a esse corpo não faz nada. Quando, por exemplo, um espírito é afastado do corpo, e aí se diz que a pessoa está em coma, o corpo fica lá inerte. Fica lá parado. Não faz nada. Ele não se mexe sozinho, sem o espírito que possa fazê-lo. Né? Então, gente, nós temos os vícios morais,
né? Que são aqueles ligados ao espírito propriamente dito, e os vícios ligados ao corpo, que dão sensações. Então, por exemplo, a falta de caráter é uma falha de conquista de virtudes. Então, a pessoa é mau caráter, é desonesta, tudo isso daí nós consideramos como defeitos ou vícios morais. São defeitos ou vícios morais. Ao contrário disso, a pessoa que conquista essas virtudes, né, e é uma pessoa fraterna, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa generosa, que tem tolerância com as falhas dos outros, então é uma pessoa que tem indulgência, ela compreende a imperfeição do outro e não julga, e perdoa, e está tudo certo. Não vai ver mal a pessoa por causa disso, não. E tem uma passagem que Jesus fala assim sobre isso, né? Que quando a gente fica vendo o defeito do outro, né? E não tem indulgência nenhuma para com a imperfeição do outro. O que Jesus fala? Vê o defeito, vê o cisco no olho do teu irmão e não vê uma trave no teu olho. Ou seja, a pessoa tem uma infinidade de defeitos morais, né? De falhas de caráter, de imperfeições morais, e, no entanto, ele enxerga pequenos defeitos e falhas no outro, mas a dele próprio não vê. Por isso que Jesus tem essa passagem que ele fala dessa maneira, não é? Enxerga o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave, ou seja, aquela madeirona gigante no teu olho, você não vê, mas o cisquinho no olho do outro você vai ver, né? Então, é isso que Jesus nos ensina, para que a gente possa se orientar nas experiências corporais e aprender essas lições, né? Tudo isso decorre da lei do progresso, esses aprendizados, né? Eu já vou pular aqui de assunto, porque o negócio aqui é grande, gente. Paixões. A gente falou das paixões também, porque as paixões, na realidade, é o excesso daquilo que a gente se dedica. É um excesso. Então, por exemplo, assim, a pessoa que fala que ama a outra, não é? Mas fala que tem ciúme da outra, que está apaixonada pela outra, é diferente da pessoa que ama a outra, né? Porque a pessoa que ama, ela confia, ela não prende, ela liberta, ela não acorrenta. Isso acontece muito, gente, em relação a mãe e filhos, né? Também acontece na relação conjugal entre cônjuges, né? Eu prefiro usar a expressão cônjuge do que usar marido e mulher, né? Porque hoje em dia nós temos cônjuges do mesmo sexo, inclusive casados, legalmente, inclusive. Eu mesmo já procedi a... Não casamento, que eu não era juiz de casamento, né? Era juiz de direito, e não eu procedi a divórcio de casais, né? Duas mulheres, né? Eu fiz isso, né? Divórcio de duas mulheres, enfim, né? Aí, então, quando há o amor, é diferente quando há a paixão. Porque a paixão é o excesso daquilo que a gente acha que é benéfico e acaba desvirtuando e se tornando para o mal. Com a paixão, vai estar ligado a tudo que é negativo, inclusive o ciúme, a desconfiança. Você não confia. Fica enciumado, porque está conversando com quem ali? Está conversando demais ali, hein? Aí deu beijinho lá, o que é isso? Né? Então não confia. Agora, não confia na outra pessoa, na verdade não confia em si mesmo. Essa que é a grande realidade. Não tem autoconfiança. Porque quando a gente tem confiança em nós mesmos, sabendo que estamos certos, fazendo tudo que é direitinho, ainda que o outro cônjuge erre, nós não vamos estar errando. Porque o que é comum acontecer nas relações conjugais? Ele ou ela me traiu, então agora eu vou trair também para dar o troco. Se nós formos analisar no nosso contexto espiritual,
de estudante espiritual, não faz o mínimo sentido. Então, porque o outro errou, eu vou errar também? Tem lógica? Nenhuma, né? O outro errou, eu posso perdoar, embora talvez eu não consiga continuar convivendo. Tudo bem. Num caso, por exemplo, de infidelidade conjugal, não é? Em que há uma traição amorosa. A pessoa, ela, diante de uma situação como esta, ela pode não ter estrutura de voltar a confiar na pessoa e de aceitar continuar no relacionamento. Ela pode pedir o divórcio, falar, não consigo, não, né? Para mim, não dá mais, vou divorciar, eu te perdoo. Não lhe quero mal, até ao contrário, quero-lhe muito bem, tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar, mas eu não consigo mais conviver, não divorciar, está perdoado, vou querer o seu bem, não vou querer o seu mal, e bola para frente. Tudo bem. Não é? Nisso não reside nenhum problema. Tem outras pessoas, por exemplo, que aceitam de volta. Que aceitam de volta. Então, tem um caso, por exemplo, quem me contou foi Terezinha Oliveira, uma grande espírita, já está desencarnada, né? Ela era de Campinas, vários livros dela. Ela contou o seguinte caso, que havia um casal, marido e mulher, tinha dois filhos, um casal de filhos, crianças pequenas ainda, e a mulher, em determinado ponto da vida conjugal do casal, encantou-se por um outro homem mais jovem do que ela e do que o marido também. Um homem bonito, não é? Né? Com aparência tal, e galanteador, ela se encantou com esse homem, gente, ao ponto de deixar o marido e os filhos. Deixou marido, deixou filhos e foi embora. Pegou sua mala e foi embora com esse homem. Viver o amor lá, aquela paixão. Era uma paixão, né? Aquela paixão avassaladora. A pessoa fica cega, não enxerga mais nada, nem enxerga que tem filhos, marido. Lá, cegou a criatura. E largou tudo e foi embora. Foi embora. Passado um tempo, os filhos ficam perguntando, mas papai, mas cadê a mamãe? A mamãe não está vindo mais para cá, o que aconteceu? O pai, né, falou para as crianças, para a menina e para o menino, que a mãe tinha adoecido e que estava internada num hospital, que não podia receber visitas e que, por isso, ela estava longe do lar. Essa foi a explicação que ele deu para as crianças. Mas o marido sabia de tudo que tinha acontecido, estava ciente de tudo. Mas ele não queria falar para as crianças isso, né? Bom, passado um determinado tempo, esse camarada, esse jovem, né, cansou-se da mulher, porque ele era novo, parecia outras meninas mais bonitas na vida dele, ele largou da mulher, mas não quero mais ficar com você, você vai embora. E ela ficou sem onde ficar, porque ela foi para casa dele. Aí ele não quis mais ficar com ela, ela ficou sem nem onde ficar. Pensou em suicidar, né? Porque ela ficou com vergonha, mas como é que eu vou voltar lá agora? Meu marido não vai me aceitar. Né? Mas tinha os filhos, né? Embora com vergonha, mas aí voltou a cabeça no lugar, mas tem meus filhos, né? Que coisa. Aí ela engoliu, né? O orgulho, né? E voltou lá para casa. Quando ela voltou para casa, quando os filhos a viram, saíram correndo, abraçando a mãe. Mamãe, você está boa de novo. O papai disse que você tinha ficado doente. Que bom que Deus ajudou, que você foi curada, está bem de novo. E abraçava a mãe, beijava a mãe, e tal, e beleza pura. E aí ela foi conversar com o marido. Gente, o marido perdoou essa mulher, aceitou de volta essa mulher, continuou vivendo o casamento com essa mulher, e essa mulher tornou-se a mulher mais honesta e fiel que se podia esperar. Para ela foi uma lição, um aprendizado, né? E que não precisou outro na vida dela. Mas ela teve um companheiro que teve a indulgência de compreender a imperfeição dela, ao contrário de muitos casos que a pessoa, me traiu, então eu vou trair também. Então, a gente vê como que se dá
as situações dependendo da pessoa, no caso concreto, em que as coisas acontecem. Então, as paixões são os excessos. E o excesso, quando é um excesso também que vai para o bem, então, por exemplo, a pessoa que tem uma paixão pelo trabalho. Né? O Einstein, por exemplo, não sei se você já, né, viram alguma coisa escrita ou falada, o Einstein, ele tinha o que que se poderia dizer de paixão, né, pela ciência. No caso, seria a ciência teórica, né, física teórica. Ele não era um físico prático, era um físico teórico. E tem uma passagem que a esposa dele, que aliás era prima também, falou: olha, eu vou ter que sair, você fica aqui com a nossa filha. Tinha uma menina, né? E aí pegou a menina, pôs no colo dele e a mulher foi, só voltou depois, bastante tempo depois. E ele ainda estava com a menina no colo, não tinha feito nada, porque ele entrou num pensamento que ele estava formulando, de uma teoria, e a mente dele ia lá para o cosmos, para as galáxias, né? Para as constelações, etc. E ele saía, né, da realidade das coisas. Então ele tinha essa paixão, mas era uma paixão que, se por um lado atrapalhava a vida familiar, por outro, na parte da ciência, né, se tornou aí, trouxe as teorias aí da relatividade e tudo mais, não é? Mas quando, por exemplo, é uma paixão para o lado negativo, cria aí uma série de dissensões e muitas vezes até pode levar até morte, né? Como não, né? No caso, por exemplo, como eu contei, podia dar morte, né? Me traiu, vou lá, mato o amante, mato a mulher também. Isso é muito comum acontecer. Inclusive, aliás, é o que mais acontece, né? Que muda nossas dispersões e provas ainda. Bom, vamos passar agora para outro assunto, que é o egoísmo. O egoísmo, gente, como se diz assim, o egoísmo é a raiz da maioria dos problemas que existem na humanidade. Então, quando a pessoa ainda está acometida pelo sentimento do egoísmo, ela se coloca no centro de tudo. Então, tudo mais fica secundário. Então, o que importa é a satisfação das suas necessidades, dos seus interesses, dos seus desejos, e o resto é tudo em segundo plano. Numa relação conjugal, a pessoa é egoísta, tudo para ela. Entre irmãos, também. O irmão não tem fraternidade, não tem nada. O filho, em relação aos pais, fica tudo em segundo plano. Quer que pai e mãe virem escravo de criança, de filho egoísta, né? Filho ou filha, né? Filho ou filha que são egoístas, para esse filho, pai e mãe é tal qual um empregado, um escravo, que está ali para servi-lo. E não é assim, né, gente? Mas na cabeça da criatura egoísta é assim. Então, tudo gira, o mundo inteiro, o universo inteiro gira em torno dela. Ela é o centro das atenções e de tudo. E se as coisas não saem do agrado e do jeito que quer, por exemplo, um filho, né, ou uma filha, vive numa família de classe média, ou classe média baixa, ou classe pobre, não importa. E aí, essa pessoa tem um amigo que tem melhores posses, a família tem melhores posses. Aí ele vai criticar pai e mãe. Por que eu fui nascer nessa família? Eu não pedi para nascer nessa miséria. Vocês não me dão nada. Eu queria o carro, o meu amigo tem, os pais dele deram para ele. E vocês tinham que me dar também. Olha só o que eu falei. Tinham que me dar também. Passa a ser uma exigência. O egoísmo leva a isso. Torna obrigatório o outro fazer tudo que puder, que não puder, para satisfazer o ego da criatura. Quando, na realidade, o ideal, o que seria? A pessoa ir atrás de conseguir conquistar o que ela quer. E não querer que os outros façam tudo por ela, como se fossem escravos dela. Então, o egoísmo é um grande problema para a humanidade progredir. Enquanto tiver egoísmo exacerbado, que o egoísmo um pouco acaba, né, no mundo nosso vai ter. Até no mundo de regeneração deverá ter um pouco também. No mundo superiores, não. Agora, o egoísmo exacerbado acaba sendo um entrave para o progresso da humanidade. A humanidade não progride, porque você tem, por exemplo, uma nação
onde a maior parte é egoísta. Ela vai querer só aquela nação que está por cima, o resto não vai deixar desenvolver nem nada. Vai se tornar colônia, não vai deixar progredir. É a situação de muitos países, não é? Que veem outras nações como sendo inferiores e quer explorar só. Então, isso acontece entre nações, que seria, no caso, a coletividade de pessoas, como também em relação a famílias ou pessoas mesmo, individualmente falando, né? Bom, eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui, que eu fiquei muito tempo no mesmo assunto e a gente agora está com o tempo escasso, tá? A gente vai agora para o assunto aqui, o tema aqui, que é caracteres do homem de bem. Gente, vou dizer para vocês uma coisa, viu? Lá no nosso centro espírita, na Casa Espírita Maria de Nazaré, logo na entrada, quando a gente chega assim, no portão principal, a gente entra, né? Aí, quando chega na entrada do auditório do Dr. Bezerra de Menezes, onde a gente faz as palestras, tudo e tal, do lado esquerdo, na parede do lado esquerdo, tem lá um banner bem grandão lá, que lá que é exatamente sobre caracteres do homem de bem. Então, vem lá escrito, né, sobre os caracteres do homem de bem, que é tirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que quando a pessoa começa a ler aquilo ali, ela começa a falar, meu Deus do céu, eu acho que eu vou embora. Eu não apresento nenhuma desses requisitos aqui. É melhor ir embora, porque eu estou até com vergonha, né? Gente, mas aí são conquistas, né? Valores morais e virtudes que a criatura conquista ao longo das múltiplas encarnações no nosso mundo que a gente está vivendo aqui. Então, se a gente não conquistou ainda nenhuma, ou se conquistou alguma parcialmente, porque a conquista pode ser parcial ou completa, a gente tem que se esforçar para ir conquistando, mas não pode desanimar também. Mas, de fato, quando a gente chega a ler aquilo ali, tem hora que dá vontade de dar no pé mesmo, não é? Mas, então, não é? E outro, o espírito criado por Deus contém em si todas essas características dentro de si. Como, por exemplo, uma semente também tem todas as características de uma árvore, né, da qual ela se originou. Então, a árvore, não é, dá o fruto, dá a flor, depois dá o fruto, e dentro do fruto tem a semente. Dentro dessa semente, contém todas as características daquela árvore frondosa, linda, maravilhosa, cheia de frutos e tudo mais. Não é? Agora, o que precisa é a semente também deixar florescer, crescer e se transformar naquela árvore. É do dia para a noite? Não, não é. Leva tempo, dedicação, empenho, muito trabalho e tudo mais. Não só da própria semente, como também de outras pessoas que fazem parte do contexto. Então, todos nós, considerando a lei do progresso, vamos conquistar todos os valores morais, as virtudes. É só uma questão de tempo, que todos vão chegar lá. Agora, de fato, nós temos que considerar que, quando a gente vê, né, a gente fica meio assustado. Agora, quando a criatura conquista todas aquelas virtudes, ela passa a praticar a lei de justiça, né, com amor e caridade, com misericórdia, e não, por exemplo, a justiça humana, mas a lei de justiça divina, passando a ter imbuída nessa justiça, que no caso, a justiça divina, contém nela outra lei, que é a lei de causa e efeito, mas imbuída da misericórdia e do amor. E aí, então, a pessoa também vai passar a viver a lei de liberdade, sempre tratando bem as pessoas que estão sob sua responsabilidade, sua guarda. Se forem subalternos no trabalho, não vai tratar com dureza, não é? Porque a pessoa está numa empresa, é empregado na empresa, tem o chefe, tem o patrão, mas não é um escravo. Então, é dever também do superior tratar o inferior com gentileza. Como a gente quer também ser atendido com gentileza, a gente tem que também atender os outros com gentileza, né? Por outro lado,
passar a viver a lei de caridade, não é? Tem pessoas que estão sempre ajudando outras, né? E estão sempre com cesta básica no carro para ir levar, e aí, enfim, né? Ok. Observar também a lei da igualdade, onde as pessoas não vão. Então, quando a gente pratica a lei de igualdade, já vai significar que o egoísmo não está presente ali. Porque onde tem o egoísmo, não há igualdade. O egoísta sempre vai se sentir superior. Quando a gente, ao contrário, dominou o egoísmo em nós, nós vamos passar a viver a lei de igualdade e vamos nos sentir não melhores do que ninguém. Embora até possa a pessoa moralmente ser superior, mas ela não vai tratar o outro com desigualdade. Ao contrário, vai dentro da humildade, respeitar o outro da mesma maneira, como se fosse uma pessoa superior, né? A lei de amor é a virtude máxima. É uma conquista que leva um tempo razoável, mas todos chegaremos lá, porque nós temos a eternidade, não é? Então, aqui na lição fala que o reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus, gente, como nós já tínhamos falado em outras vezes, é o reino do amor. Porque Deus é o puro amor. O seu reino é o reino do amor, né? Então, a semente é como o reino de Deus. Ou seja, nós somos essa. Então, a semente, vamos dizer assim, seria todas essas virtudes enfeixadas que Deus deposita nas suas criaturas, naquelas vamos dizer, centelhas, né, que Deus cria. Então, todas têm essas virtudes, mas em forma de semente. E quando a gente viu as experiências do planeta Terra, é para essas sementes irem desabrochando e florescendo, porque todos nós temos as virtudes. Elas estão dentro de nós como semente. O desenvolvimento delas vai depender de cada um de nós. Mais tempo, menos tempo, depende de cada um, não é? Porque a rebeldia é que leva ao retardamento da semente eclodir e florescer e dar frutos. Mas quando a gente tem a resignação, a tolerância, a compreensão e a humildade, a gente sempre vai trilhar caminhos melhores, porque quando o pai e mãe falam, filho, não faça isso, que isso aqui não vai ser bom, eu estou com pressentimento, não faça isso. Filho que tem a humildade, que respeita pai e mãe, e não faz, só vai se dar bem. Mas o filho rebelde, não, eu vou fazer do meu jeito, não vou obedecer ninguém, eu faço o meu caminho, não é? Quem manda em mim sou eu sou o dono da minha vida, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não é assim? Sempre se estrepa. Essa que é a grande realidade. Bom, então, vamos para algum outro assunto aqui, que é conhecimento de si mesmo. Então, aí é que é o ponto também. Quando a gente não se conhece, quando nós não nos conhecemos a nós mesmos, é mais fácil a gente errar. Mas quando a gente tem conhecimento das nossas imperfeições, que aí a gente, então, quer melhorar, é onde se dá o início do processo de reforma íntima. Mas para a gente começar esse processo de nos reformarmos intimamente, para com isso, buscando aos poucos, eliminando os defeitos e ir, através de um burilamento, ir conquistando virtudes, é o processo de reforma íntima. Então, no processo de reforma íntima, a gente vai buscando afastar de nós, retirar de nós, através de um esforço medonho, monumental, hercúleo, a gente percebe um pensamento, um sentimento que não é virtuoso. A gente joga e se contém, não parte nem para. Então, a gente nem fala e nem faz. Então, veio o pensamento, veio o sentimento. Então, por exemplo, a gente começa a perceber um sentimento de vaidade. Estou dando um exemplo. De vaidade. Ou vaidade intelectual, ou vaidade material,
A gente fala, opa, eu estou diante aqui de uma vaidade, deixa eu cuidar disso, tá? Isso está só na fase da cogitação ainda. Não fez nada ainda, não é? A gente já vai se controlando e vai buscando arrefecer esse sentimento para a gente voltar no caminho, que é o caminho do aperfeiçoamento. Mas a gente só vai fazer isso quando a gente busca conhecer-se a si mesmo. Porque enquanto a gente não fizer isso, nós nem vamos perceber que temos falhas ainda. Não vamos perceber. Nós vamos nos deliciar com as nossas imperfeições e vamos achar que está certo. É a mesma coisa a pessoa que fez um negócio errado. Enquanto ela não tiver um sentimento de culpa, denunciando que ela errou, ela vai sentir isso, e aí ela vai entrar no processo de arrependimento, pedido de perdão, arrependimento, para então ela se habilitar a entrar na próxima fase, que é a fase da reparação. Quando ela fizer a reparação do mal que fez antes, ela vai eliminar o sentimento de culpa. Ela vai se harmonizar com as leis divinas, porque até então ela estará em desarmonia com as leis divinas. E isso vai gerar um sentimento de culpa, porque nós somos todos centelhas de Deus, centelhas divinas, e toda vez que a gente infringe qualquer lei divina, a gente não se sente bem. Exceto no caso da pessoa que ainda não tem a consciência de nada disso, e aí ela não faz questão, nem percebe e toca o barco. Mas aí cada vez a pessoa se equivoca mais, o que vai gerar e o que vai trazer para a vida dela mais dor, mais sofrimento. Que é o mecanismo das leis divinas para fazer a pessoa voltar para o caminho de harmonia com as leis de Deus, né? Vamos para o assunto sede perfeito, porque só faltam 8 minutos para terminarmos aqui. Vamos lá, gente. Tá, sede perfeito. Jesus tem uma passagem, né, que está contida no livro do evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 46 a 48, em que tem uma parte que ele fala assim: sede logo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, é o vosso Pai celestial. Eu vou ler inteiro aqui essa parte aqui. Porque se vós amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós temos que entender que Jesus está falando da perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus, né? Mas ainda assim, Jesus diz assim: vocês estão aí, por que já não vão logo, né? Nos melhorar de uma vez, né? Tal qual aquele encontro que Jesus teve com Públio Lentulus, que é um senador romano que está no livro há 2000 anos, em que a filha do senador estava com lepra, que hoje nós chamamos de rancenias, e ele foi lá pedir para Jesus curá-la. Mas a esposa Lívia, a esposa dele, Lívia, já tinha pedido, mas para Jesus curar, através do pensamento, da prece e tudo mais, né? Jesus, a história não vem ao caso, o que interessa é que eu vou falar aqui. Jesus falou para ele assim: você pode me seguir agora ou escolher a roda dos milênios. Quando Jesus disse para ele assim, para o Públio Lentulus, você pode me seguir agora, mas tem a opção de escolher a roda dos milênios, Jesus quer dizer o seguinte: sede logo perfeitos agora. Vem comigo. Você vai andar junto comigo, você vai andar dentro das leis divinas e vai internalizar as leis divinas. E o seu processo de aperfeiçoamento vai ganhar saltos de evolução que nas encarnações você vai levar 2000 anos, você comigo, em um ano você vai conquistar. A gente andando um ano com Jesus, a gente ganha 2000 anos de encarnações ou mais. Muito mais, né? Muito mais. Então, é isso. E o Públio Lentulus não aceitou, porque ele era um senador, tinha título, tinha honrarias, né?
era importante, não aceitou. Aceitou. E ele escolheu a roda dos milênios. Na próxima encarnação ele foi escravo. Escravo na história que está no livro 50 anos depois. Eu recomendo a leitura desses dois livros. Muito interessantes, excelentes. Tem na Casa Espírita para emprestar. Quem quiser pode pegar lá e ler. Eu super recomendo, tá? Então, esse aperfeiçoamento é a gente se predispor a sair desse círculo de reencarnações que no hinduísmo é chamado de roda de samsara. A gente encarna, reencarna, aí não aprende, contrai mais dívida, faz mais mal, aí fica com mais pessoas querendo o nosso mal, e vai, isso aí a coisa demora. Né? No livro que eu já falei para vocês, o Eustáquio, 15 séculos de uma jornada, no caso dele, para ele se harmonizar com as leis divinas, levou 15 séculos, 1 milênio e meio. 1 milênio e meio para se harmonizar com as leis divinas. Então a coisa não é brincadeira, não. Não é fácil. Tem uma passagem também que Jesus diz assim, né? Isso está contido no livro do evangelista João, porque nós temos dois personagens bíblicos que são João Batista, que era primo de Jesus, que é uma reencarnação de Elias, o maior profeta de Jeová, e nós temos João Evangelista, que é o discípulo amado, que foi discípulo direto de Jesus. Essa passagem aqui está no livro do evangelista João, tá certo? Capítulo 10, versículo 34, que diz... eu estou sem a Bíblia aqui, eu já li, né? Eu guardei lá no instante aqui. Mas só a passagem que interessa, que Jesus diz assim, vós sois deuses. O que Jesus está dizendo aqui com essa passagem, vós sois deuses? Que nós temos toda essa perfeição, embora relativa, que Deus depositou em nós, porque nós somos todos criaturas centelhas de Deus. É como se Deus tirasse, por exemplo, um pouquinho dele assim, isso aqui essa daqui é a Marilda, essa daqui é a Emília, essa daqui é a Cidinha, essa daqui é a Alice, essa daqui é a Leilane, essa daqui é a Alessandra. Então, todo mundo tem o DNA de Deus, não é? Então, por isso que tem essa passagem que Jesus fala, vós sois deuses. Mas só precisamos deixar isso transbordar em nós para a gente conquistar esse processo de aperfeiçoamento. Agora, quando a gente conquista esse nosso processo de aperfeiçoamento, o que vai acontecer? Nós vamos amar indistintamente. Nós conquistamos essa perfeição, embora relativa, nós vamos ter uma percepção como Deus tem. Então, por exemplo, Deus ama ao justo e ao injusto da mesmíssima maneira. Ah, mas é um criminoso horrendo. Para Deus é um filho que ele ama do mesmo jeito. Pode ser quem for. Deus vai amar sempre. Todos. Por quê? Porque Deus é perfeito. Mas, se nós deixarmos eclodir em nós o nosso aperfeiçoamento também divino, nós vamos ter essa mesma visão, esse mesmo sentimento. Tem uma história em que, em um monastério, onde viviam os monges e tal, né? E os monges, muito bondosos sempre, ajudavam os passantes, né? As pessoas famintas. Então, eles faziam as refeições para eles, mas eles faziam sempre bem a mais, porque sempre passavam ali pessoas famintas, carentes, necessitadas. Então, sempre tinha algumas roupas lá que eles davam, né? Mesmo velha, tudo, mas a pessoa não tem nada, está ótimo, né? Sempre faziam sopa a mais, então, eles enchiam lá os pratinhos de sopa e davam para as pessoas famintas que passavam ali e tal. Bom, mas aconteceu que um dos discípulos observou que a despensa de alimentos havia sido invadida por alguém e havia sido feito um furto ali na despensa, e aí, não é? Contou para o monge e tal, e o discípulo falou, eu vi a pessoa, saiu correndo, eu vi ela fugindo aqui. Eu consigo identificar, mas, né?
se visse a pessoa novamente, o que seria difícil também, né? Só foi embora, sumiu na noite. Mas, certa ocasião, depois de um certo tempo, no exato ponto em que já era de tarde e eles estavam oferecendo a sopa para as pessoas famintas, vinha vindo com o pratinho na mão, também para tomar sopa, a pessoa que o discípulo que estava ali junto com o mestre viu e falou: mestre, é lá, ele ali, ó, ele que é o ladrão, ele que furtou. Vamos chamar a polícia para prendê-lo, né? Vamos guardar essa sopa aqui, que não é capaz dele roubar até essa sopa aqui, né? Aí o mestre falou assim para o discípulo: olha, nós temos o vento que sopra para trazer a suavidade desse calor forte, para nos trazer um conforto, né? E ele sopra para todos, indistintamente. Nós temos a chuva que cai em toda a terra, independente se a pessoa é rica, se é pobre, ela cai para todos poderem, nas plantações de todos, para dar água para todos os animais, seres humanos, para todos, para descedentar todos. Nós temos o sol, que nasce todos os dias, para todos, para os justos, para os injustos, para os ricos, para os pobres, para os honestos e para os criminosos. Se o sol, a chuva e o vento fazem todas essas coisas indistintamente, quem sou eu, uma mera criatura humana, para negar um prato de sopa para um irmão faminto? Olha a lição que o mestre deu para o discípulo, né? É esse estado de perfeição que nós estamos falando, que esse mestre já tinha conquistado essa virtude, né? E que ele, então, tinha uma compreensão para com a imperfeição, para com a fraqueza, para com a fragilidade do irmão que ainda praticava furto, que não tinha aprendido ainda a lição que a gente não pode entrar na esfera de ação do outro. Que o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Mas o mestre, que já tinha conquistado esse tipo de virtude, né, não fez nada, não falou para o discípulo fazer nada, simplesmente encheu o pratinho de sopa desse furtador, dessa pessoa que fez o furto, e a pessoa tomou ali a sua sopinha com um pãozinho, ficou ali feliz, agradecido e foi embora. É uma lição para nós, a gente muitas vezes não ficar acusando a ninguém, não julgando ninguém. Até porque Jesus nos ensinou que ele disse: não julgueis para não serdes julgados. Não é? Então, gente, nós vamos dando por encerrado o estudo de hoje. Passou 3 minutinhos das 20 horas, mas eu procuro sempre controlar aqui para não abusar também aí da boa vontade de vocês, tá? Na semana que vem, nós vamos estar... na semana que vem vai ser dia 11, né? É dia 11. No livro, aula 15, e para nós aqui é 12. E vai ser um estudo bem interessante mesmo, que é penas e gozos terrenos, não é? E na parte A, o estudo é felicidade e infelicidade relativas, decepções, ingratidão, quebra de afeições, uniões antipáticas, preocupação com a morte, desgosto pela vida e suicídio. Suicídio, meu Deus do céu, né? E na parte B, nós vamos ver bem e mal sofrer. Vai ser um estudo muito rico, eu vou ter que fazer aí um contorcionismo para conseguir abordar todos esses assuntos em 1 hora. Talvez eu tenha que passar um pouquinho, mas vai valer a pena, é um estudo muito proveitoso, tá? Tiver alguma pergunta, a Alessandra está aí à disposição, pode fazer que ela responde tudo. Ô, Alessandra, você podia dar um sinal, dar aí sinal da graça aí? Oi, Ezequiel. Oi. Meu Deus do céu, a Alessandra responde tudo, é bom, hein?
Ah, é bom mesmo. Olha, falar de Paulo é falar de amor, né? Tô aqui com a Melissa aqui, a gente tá. Falar de Paulo é falar de amor, uma história muito bonita. É, não sei se você já localizou esse vídeo aí, esse pedacinho do vídeo. Depois a gente procura e põe, né? Tá, eu Você coloco já sim. viu, né? Pode Lógico, deixar, né? coloco sim. É muito legal, muito legal. É, e vocês vão ver, vocês vão amar também, não é? Então a gente vai fazendo assim, já estamos passando um pouquinho do horário, nós vamos encerrar aqui o estudo hoje, pedir para a Alessandra encerrar para a gente, se puder fazer a gentileza, Tá? e daí então a gente, na semana que vem, prossegue aqui, tá bom? E qualquer dúvida lá no grupo, de repente coloca lá, né, Ale? Com certeza. Vamos elevando agora os nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus, aproveitando hoje que é dia de Francisco de Assis, que também foi só amor, é, agradecendo a nossa família, e que toda essa aula que a gente possa levar para o nosso dia a dia, que esse aprendizado consiga fazer parte dos nossos atos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que Mãe Maria abençoe a semana de todos. Graças a Deus. Graças. Gratidão a todos. Gratidão, uma boa noite, uma semana excelente, que a gente possa fazer uso dessas palavras, né? Porque também não valeria de nada só as palavras se a gente não colocar em prática esse nosso aprendizado, né? Boa noite, Isso mesmo. pessoal. Boa noite.